Bom, a gente vai dar início então à literatura Casper de hoje, que é o Terra Sonâmbula. Eu sou o professor Wellington Andrade, professor aqui da Faculdade Casper Libero há 25 anos, professor de língua portuguesa e de jornalismo cultural. Atualmente também sou o diretor da faculdade. Para quem já esteve em outros encontros, a ideia é a gente apresentar aqui em linhas gerais, né, alguns temas para reflexão sobre a obra. A ideia não é fazer o resumo da obra, ficar explicando, né, digamos, os motivos narrativos, e sim, a rigor, fazer análise desses motivos e também, obviamente, uma análise sócio-histórica da obra. E aí depois, então, a gente abre um tempo de 20 minutos para perguntas da parte de vocês também, tá bom? As perguntas da outra vez foram muito boas. Bom, então vamos começar com esse livro que é uma espécie de pequena obra-prima da literatura africana recente, né? Assim, moderna. É Terra Sonâmbula, de um escritor, Mia Couto, que recentemente, inclusive, esteve aqui em São Paulo para receber o título de doutor honoris causa, que lhe foi outorgado pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Aqui no Memorial da América Latina, foi uma cerimônia bem bonita, a qual, inclusive, a Casper esteve presente. Eu já vou apresentar logo a bibliografia, porque o Mia Couto, né, se vocês fazem uma pesquisa no Google, como toda obra do vestibular, aparecem lá os resumos, famosos resumos e os pontos principais. Aqui é uma literatura crítica, digamos, muito mais qualificada, muito mais aprofundada, na qual me baseei um pouco para fazer esse encontro de hoje. Então, Cristina Casagrande de Figueiredo, Semmelmann, Lugares e Não Lugares, Travessias em A Terceira Margem do Rio e Terra Sonâmbula. É um artigo. Júlia de Souza Neto, Terra Sonâmbula, à Luz da Ancestralidade, dissertação de mestrado da PUC de Goiás. E Elicarla Alves Martins Viana, Poética dos Mortos em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, dissertação de mestrado também. Então, à medida que essas citações forem ocorrendo, eu vou também indicando elas, né, no próprio slide, para dizer a fonte na qual eu me baseei. Bom, eu não vou ler todos os slides sempre não, nós temos 50 slides aqui e a apresentação ela precisa ser ágil. Às vezes eu vou destacar alguns pontos e aí depois, à medida que eu for falando, a gente pode se remeter ao slide também. O que é importante aqui é dizer que é um escritor que é poeta, né, independentemente de ser também, né, um contador de histórias, um narrador, né, um novelista, um romancista, ele é poeta. Boa parte da literatura do Mia Couto é uma literatura poética, embora seja escrita em prosa, né? Ele é um cronista também. Terra Sonâmbula é um romance ficcional, mas ele também, de certa maneira, faz a crônica, né, dos tempos, da mentalidade dos tempos da guerra colonial e da guerra anticolonial. Ele é contista. Existe também uma forma breve, né? O conto é uma forma narrativa mais breve. Ele é romancista, é o caso aqui, e é interessante isso, ele é biólogo. E aí, obviamente, alguns traços da biografia do autor sempre podem ajudar, né, nos ajudam a esclarecer certos pontos da obra. O Mia Couto tem uma visão, digamos que, científica também, né, do que foi a Revolução, do que é o continente africano e do que é a vida humana, afinal. Mais de 30 livros publicados, tal. Ele é filho de portugueses, isso é importante, é um escritor que nasce em Moçambique, mas os pais, como boa parte da geração dele, né, são europeus ou são colonizadores, né, europeus, nascido na cidade de Beira, e aí ele participou ativamente das guerras de independência de Moçambique. Isso é importante dizer porque é uma literatura militante, é uma literatura em favor de uma causa. Naturalmente não é uma literatura que confunde as coisas e faz mais militância do que propriamente literatura, né, do que poesia, do que fábula. Mas é importante dizer que a gente chama isso de literatura engajada, porque o próprio escritor, né, participou ativamente, primeiro da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, vivendo intensamente, né, arduamente, né, sofrendo, né, o processo de libertação do seu país. Terra Sonâmbula foi publicado em 1992, após os 10 anos da luta anticolonial, que corresponde ao período de 65 a 75 do século passado, e depois de 16 anos da Guerra Civil, 76, 92. Vejam que é um país, assim, digamos que, né, fraturado, cindido por dois processos bélicos muito violentos, né? Primeiro, a luta de independência, né, que muitas nações africanas sofreram contra os seus opressores europeus, né? Portugal, Inglaterra, Bélgica, né, foram os grandes países que fizeram empreendimentos, empresas colonizadoras terríveis na África. Só que logo depois dessa guerra de independência, Moçambique entrou, digamos, numa guerra também interna, uma guerra intestina, uma guerra civil, em que os cidadãos da nação se guerrearam entre si.
né? O que também causa, digamos, uma fratura social, né? Um trauma social muito grande. Qual que é a característica principal, se eu tivesse que apresentar aqui em linhas gerais, né? O romance. O romance trabalha com reinvenção linguística. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque a questão da língua é fundamental, a despeito de ser um romance moçambicano, né, de um autor moçambicano. Ele não é escrito, por exemplo, em língua, né, nativa, ele é escrito na língua do colonizador, da língua, né, que vem de fora, mas é uma opção política também, já a gente vai ver isso. É um escritor que admira demais aqui no Brasil o caso do Guimarães Rosa. Ele fala sempre, né, que usa uma espécie de o Guimarães Rosa como um farol, né, norteador da obra dele. Muitos escritores brasileiros, portugueses, internacionais também citam o Guimarães Rosa como uma influência assim muito expressiva. E aí, já que o Guimarães Rosa trabalha no nível da reinvenção da língua, né, um grande neologista, o grande, digamos que, inventador de formas linguísticas, o Miyakoto faz isso e traz para esse romance a invenção linguística. Como se esse processo, vejam que aqui já tem um primeiro argumento, né, um pouco mais sofisticado, como se esse processo de reinventar a língua tivesse correspondência ao processo de reinventar o país. Um país precisa ser reinventado porque ele está destruído, né? Ele foi sumariamente destruído por duas guerras, uma guerra anticolonial e uma guerra civil. E aí há um processo de reinvenção que corresponde, né, cujo conteúdo corresponde na forma à reinvenção linguística. É como se fosse preciso criar novos padrões linguísticos para falar de novos padrões políticos, sociais, né, civilizadores pelo país. Aí a gente se remete àquela ideia que eu falei agora há pouco do uso político da língua. Diferentemente, muita gente diria, puxa, mas é um erro então, se as literaturas africanas elas têm uma oralidade, um traço de oralidade muito grande, elas são vazadas, né, digamos que em códigos linguísticos ou escritos ou orais próprios, nascidos da própria terra. A gente chama isso de autóctones. Por que não fazer com que essa literatura fosse vazada e expressa nessa própria língua? Seria melhor do que usar a língua do colonizador. Mas parece que não. Aí vem essa defesa muito interessante aqui, ó. Mesmo depois de uma brutal história colonial e de quase 2 décadas de contínua resistência armada, a descolonização da África portuguesa, em meados dos anos 70, deixou atrás de si uma elite que redigiu as leis e a literatura africana em português. Isso não equivale a negar que haja vigorosas tradições vivas de cultura oral religiosa, mitológica, poética e narrativa, na maioria das línguas tradicionais da África abaixo do Saara. Nem ignorar a importância de algumas línguas tradicionais escritas, mas para abrir caminho fora de suas próprias comunidades e adquirir reconhecimento nacional para não falar do internacional. É como se o português fosse uma língua, digamos, de trânsito, né, entre essa cultura mais fechada nela mesma, porque pouca gente tem acesso a ler, né, ou ouvir as histórias nas línguas originais, nas línguas nativas, e é como se o português então fizesse essa espécie de língua, uma língua embaixadora. Ela pudesse fazer a mediação, né, a despeito de ser a língua do colonizador, ela seria uma língua que poderia ser revalorizada, reinventada, refrutificada, de modo a comunicar, né, para a comunidade lusófona, mundo afora, o que está se passando naquela África, digamos, né, quase que internamente. Então, o português passa a ser, né, politicamente, uma língua de peso, uma língua importante. A grande questão aqui é que essa literatura ela é baseada em fontes orais, e aí tem uma tensão muito grande, é a mesma tensão, guardando todas as proporções, que existe no Brasil em relação à literatura do Guimarães Rosa, que é um autor que escreve numa prosa culta, mas que ouve muito os sertanejos, falares sertanejos, os falares do interior do Brasil, de modo que há uma tensão ali na obra entre o oral e o escrito. Aqui também, no caso do Miyakoto, é uma operação importante, essa muito simbólica, porque é um país em que pouca gente lê, né, e tem uma riqueza de oralidade muito grande. Então é como se a língua escrita pudesse registrar, né, muitas vezes a cultura tradicional se perde porque ela não é transmitida, né, ela não é consagrada em livros, ela não é transmitida e, digamos que, fixada na forma escrita. E muitas coisas se perdem, embora seja próprio da cultura oral, né, viver dessa fluidez mesmo. E aí nós temos aqui 2 personagens, um personagem que não lê, né, e um personagem que lê para
velho que não tem acesso ao letramento, que é analfabeto, podemos dizer assim. Então isso é bem interessante. O Muidinga lê em voz alta as histórias que ele leu lá, né, do caderno do Kintsu, para poder, então, o velho que não tem acesso ao letramento, justamente entrar em contato com a história que está sendo contada. Mas isso eu vou voltar porque é um tema muito importante do encontro aqui de hoje. Ainda pensando na oralidade, né, nessa marca, nessa importância da oralidade, vejam só aqui a Júlia Souza Neto falando. Se o emprego das tradições orais pela escrita literária pode ser metaforicamente assegurado até certo limite, em termos de salvação dos documentos da oralidade, não se pode esquecer, em oposição, que a tradição oral não apenas enriquece, como funda e dá vitalidade à escrita literária africana. Então vejam, né, é uma literatura que depende o tempo todo desse encontro entre o escrito e o oral. Muitas coisas ali são contadas, né, digamos, na base da fábula, do mito, dos assuntos, dos temas que não precisam, né, que podem prescindir da palavra escrita, que são contadas sempre através mesmo do som, da propagação do som, né, da língua acústica, não da língua gráfica. Terra Sonâmbula, o menino, né, o Muidinga lê em voz alta. Então vejam que a palavra também é performática, né? Ele está contando, ele está lendo, de certa maneira dramatizando o que ele está lendo. Seus olhos se abrem mais que a voz, que lenta e cuidadosa vai decifrando as letras. Ler era coisa que ele apenas agora se recordava saber. O velho Tuair, ignorante das letras, não lhe despertara a faculdade da leitura. Então veja que o próprio romance aqui, né, problematiza isso em relação à questão da oralidade. Uma chave importante sempre em qualquer obra literária, qualquer, a rigor, obra artística, é o seu nome, é como ela é batizada. Terra Sonâmbula, há duas possibilidades aqui, nenhuma delas exclui a outra e nenhuma delas é definitiva. A gente, em crítica literária, a gente levanta hipóteses, nunca afirma nada com tanta segurança, porque, né, geralmente outros leitores, outros críticos podem fazer outras considerações tão importantes quanto aquelas que foram feitas anteriormente. Nada se perde, né, no convívio do leitor com a obra. A terra insone, né, a terra sonâmbula, é a terra que não consegue dormir, que está cansada, talvez, né, uma terra cansada das lutas, uma terra cansada das guerras, por exemplo, mas é uma terra também em estado entre a vigília, né, e o sono. Ela está, né, a terra, o sonambulismo tem essa característica, o sujeito faz coisas como se estivesse acordado, mas ele está dormindo, está em estado de sonolência e tal. E aí talvez seja essa ideia também de uma terra que está pronta para sonhar, né, que está naquele momento meio delicado de fazer coisas reais, mas também se remeter, né, digamos, às questões oníricas do mundo dos sonhos. Depois a gente vai voltar também a essa imagem. E aqui é importante isso, na verdade, os personagens caminham, de certa maneira, em linha reta não, em círculos, né, eles não andam em linha reta, e a terra parece se deslocar, é a terra que se desloca, que dá um sentido à obra muito importante, que é o mesmo sentido usado pelo Guimarães Rosa no grande romance brasileiro que ele escreveu, que é o Grande Sertão Veredas, que é travessia, atravessar. Esses personagens estão caminhando, eles estão tentando atravessar um país e conhecer melhor, né, esse país, atravessar em vários sentidos. Existe uma consideração de um atravessamento, de uma travessia que é física, que é geográfica, mas também uma travessia que é cronológica, ir em busca de um país do passado, certo? Então, atravessar é importante e parece muitas vezes, ironicamente, que eles não atravessam, eles ficam andando em círculos, e a terra que está disposta, né, que está preparada para ir para frente, né? Como se uma nova Moçambique, um novo Moçambique, estivesse sendo criado. Então vamos pegar aqui essa frase no final ali, ó. A travessia não depende nem sequer da realidade. Estar acordado ou sonhando, né, sonambulismo, leva cada personagem a novas possibilidades. Isso aqui é importante. Aí um tema, né, fundamental da narrativa, que eu acabei de falar, é o da travessia. Atravessar, ou seja, sair de um lugar, né, e chegar a outro é importante. Vocês aqui vão prestar um vestibular para uma faculdade de comunicação, seja o curso que for, os 4 cursos. Em comunicação, o sujeito tem que ter uma habilidade, uma competência de primeira ordem, que é
conhecer a língua na qual ele se expressa, pela qual ele se expressa. E conhecer profundamente, não é conhecer a língua que nós chamamos a língua veicular do dia a dia, a língua que a gente usa nas redes sociais. Essa língua é uma língua muito, digamos, pobre, muito simples, né? Ela somente garante o nosso contato social do dia a dia. E aí, tudo bem, beleza? Alguma coisa assim. O comunicador tem que conhecer a língua no seu estado chamado crítico, no estado analítico, reflexivo, filosófico. Quais são as palavras decorrentes de atravessar ou travessia? Tem uma palavra muito clássica ligada ao mundo do futebol, trave. Tem o mesmo étimo, a mesma origem. Travesso, certo? Través, travessão, até como sinal gráfico ou também como alguma coisa que atravessa. Então vejam, é interessante isso. A palavra travessia significa alguma coisa que é sair de um lugar e se colocar, ir em direção a outro, mas se você, durante a travessia, encontra uma trave, você trava e para de andar, certo? Então, esse movimento aqui, digamos que linguístico, se transfere para o romance do ponto de vista de um movimento metafórico. Há uma grande metáfora do romance que eles atravessam, querem atravessar, mas muitas vezes eles são atravessados por coisas que os impedem de andar. Por quê? Porque talvez o escritor esteja querendo dizer que esse país está vivendo um impasse. Impasse, não dar um passo, certo? Não avançar. Então, esse país está, antes de ele conseguir caminhar rumo ao futuro, ele precisa, né, entender quem ele é, as suas origens, quem é o povo, né, que o abriga, que ele abriga desde cedo, quem é o povo invasor que veio de fora e fez uma colonização, né, digamos que violenta. Então, antes de o país atravessar ou continuar a travessia, ele precisa, né, digamos, ser atravessado por essas questões todas e entrar, digamos que, num estado de impasse, que é o que acontece aqui no romance. Terra sonâmbula, de novo, o sonambulismo, como alguma coisa entre a vigília, estar acordado, e o mundo dos sonhos. O sonho, né, está imbricado à realidade, sonho e realidade aqui se confundem. Vocês percebem que é um romance que muitas vezes, né, faz uma espécie de válvula de escape para a literatura fantástica, a literatura fantasiosa, o realismo mágico, o realismo fantástico. Não é um romance só realista, a despeito de o narrador, de o autor, de o escritor ser, né, um cronista também, ele está contando uma história que aconteceu de fato, mas muitas vezes ele dá vazão à fantasia, certo? Então existe, digamos, essa oscilação entre o sonho e a realidade, que é próprio do título, certo? E aí, talvez, a ideia seja, eles estão caminhando, sonhando, como um sonâmbulo faz. Caminha sem se dar conta de que está sonhando. E aí o caminhar sonhando é talvez uma posição política. Vamos nos deslocar, mas vamos sonhar com um país diferente, né? Com um Moçambique que seja diferente. Assim, a travessia, última frase lá, é quem protagoniza esse mundo de sonhos. De novo, o romance se chama Terra, né? Sonâmbula, e é uma terra que está caminhando enquanto está dormindo, ou está, digamos, né, nesse estado aí intermediário. Vale uma dica aqui também. Quando a gente, em literatura, em arte, desloca alguns focos de tensão do personagem, da pessoa, que na literatura, né, se convenciona chamar de personagem, para um aspecto geográfico maior, no caso aqui a terra, né, que corresponde ao próprio país, isso é uma operação política importante, porque aí você evita de você ficar dramatizando demais as personagens e a gente lidando com elas como se elas fossem figuras da nossa subjetividade. Isso faz com que a gente pense sempre no arcabouço político, mais do que propriamente somente na ideia das personagens, certo? Então vejam lá, a telenovela normalmente, o cinema de ação tal, ele cria uma empatia muito imediata entre nós, espectadores, com o personagem. Você torce pela Mulher Maravilha, você torce pela Juma, certo? Na novela das 8 lá. Você acredita que ela é uma figura muito próxima da sua subjetividade. E aí você esquece, né, nessa perspectiva dramática, que essas personagens, né, fazem parte de um contexto político, social, econômico e tal. Quando um escritor, em vez de, né, batizar o seu romance com o nome de uma personagem, ele desloca e chama isso, né, e chama o seu romance com o nome, né, que aqui equivale quase que a uma metáfora do próprio país, ele está querendo chamar atenção para dizer, olha, leitor, se preocupe com os aspectos políticos, macropolíticos, econômicos, mais do que você ficar somente tendo muita empatia por cada pessoa
que vai aparecer na narrativa. Isso depois, mais tardiamente, não sei se vocês estudam isso com tanto afinco no ensino médio, mas isso se chama literatura épica. O épico tem essa capacidade de deslocar as grandes questões, né, e colocá-las na frente das personagens. Vida e morte, um tema que é fundamental aqui na literatura do Miyakoto, nesse romance especialmente, a rigor, né, faz parte da grande literatura, desde sempre, desde Homero, é a oscilação entre vida e morte, certo? Então, o romance trata da ancestralidade, ele fala de uma África que já foi deixada para trás, porque as pessoas já morreram, né? Povos anteriores morreram, certo? Só que é um romance que também faz com que esses mortos estejam presentes o tempo todo. De certa maneira, ele presentifica a ausência, né? O ausente, vejam que há uma ambiguidade aqui, o ausente volta como presente, na figura de fantasmas, ou de espíritos, ou de vozes que reclamam que sejam homenageados, que sejam pranteados, certo? Kintsu escreve histórias de sonho e esperança, que despertam o sentimento de nação e de identidade no menino Muidinga. Há um menino que parece que morreu, está morto, e aí se tem acesso aos livros dele, e um menino que está vivo, há uma correspondência entre os dois personagens, né? Entra em contato com o passado para que haja essa junção, né? Que África nós tivemos, nós desejamos ter, e que a África nós queremos ter a partir de agora. Nós dizemos aqui que na literatura brasileira podemos fazer a mesma coisa com os povos ancestrais que vieram para cá antes de nós, que são os nossos indígenas, certo? Nós também temos uma dívida com eles, eles chegaram muito antes, eles têm uma literatura toda oral, é uma literatura ágrafa, e nós precisamos, na verdade, ajustarmos contas com eles se nós quisermos pensar um Brasil para o futuro. Não adianta somente aniquilá-los, né? Isso não faz sentido algum. Algumas literaturas fazem isso muito bem, como o Macunaíma, do Mário de Andrade, que tenta o tempo todo, né, discutir a presença do elemento indígena no cenário da civilização industrial, urbano-industrial, como São Paulo aparece lá no Macunaíma, por exemplo. As histórias do Kintsu são povoadas por sonhos, fantasias e mitos, mas também privam de um olhar crítico sobre o contexto histórico e social de Moçambique. Morte tem a ver, de novo, né, com ancestralidade. A morte aqui não tem nenhum caráter negativo, dramático, de perda de um ente querido só, que eu lamento muito, né, que me causa dor. A morte aqui é entendida como o elemento clássico da vida, né? É preciso se conectar com o passado se você também quiser avançar rumo ao futuro. Os personagens reclamam quando eles não são enterrados ou quando eles não são lembrados especialmente, né? O pai do Kintsu não teve direito à sepultura, ele volta reclamando, né, esse direito que lhe foi tirado. Os idosos da tribo pedem a Kintsu que construa uma casa e coloque nela o barquinho de seu falecido pai, para que sejam realizadas cerimônias e a alma do morto se acalme. Então vejam, um personagem que, por meio do realismo fantástico, do realismo mágico, ele volta e ele consegue conversar de igual para igual, né? Há um grande antecessor, né, o modelo antecessor desse personagem, que é o fantasma do pai do Hamlet, que lá na tragédia shakespeariana Hamlet volta logo na primeira cena para dizer para o seu filho: olha, eu não fui morto naturalmente, como querem fazer acreditar, que eu fui assassinado e você precisa vingar, né, quem me assassinou. Propriamente, então, os mortos voltam para reclamar algum tipo de homenagem, justiça, algum tipo de acerto de contas com o que lhes aconteceu. Vamos pegar aqui um trecho especialmente do romance. Consultamos o feiticeiro para conhecer o exato da morte de meu pai. Quem sabe era um falecimento sem vaidade, desses que pedem as mais devidas cerimônias. O feiticeiro confirmou o estranho daquela morte. Lhe receitou: ela que construísse uma casa bem afastada, dentro dessa solitária residência, ela deveria colocar o velho barco de meu pai, com seu mastro, sua tristonha vela. Se vocês assim têm alguma intimidade, pequena que seja, com a literatura rosiana, né, Guimarães Rosa, vocês vão perceber que esse parágrafo aqui estabelece vários pontos de contato, né, o exato da morte, o estranho daquela morte, ela que fizesse tal coisa, há uma cadência do texto e há uma recorrência de certas palavras, tal, né, que você percebe claramente a admiração que o Miyakoto tem pelo modelo brasileiro também, né, pelo seu antecessor brasileiro. Taimo: sou um morto desconsolado, ninguém presta cerimônias, ninguém me mata a galinha.
me oferece uma farinhinha, nem panos, nem bebidas. Como posso te ajudar, te livrar das tuas sujidades? Deixaste a casa, abandonaste a árvore sagrada, partiste sem me rezares. Agora sofre as consequências. Sou eu que ando a ratazanar teu juízo. Então vejam que os mortos parecem vivos. Os mortos talvez não estejam mortos, estejam sonâmbulos. Estejam naquela posição também entre, né, o sonambulismo, muitas vezes, né, o sono, né, de maneira simbólica, claro, é considerado uma espécie de anteparo da morte. Né? Você está ali num estágio que não é o da vigília, não é no estágio ligado à realidade. E aí o sonambulismo talvez seja essa metáfora, né, da proximidade da morte, e os mortos então vêm de algum lugar, vêm de onde eles estão, né, para exigir, para fazer algum tipo de cobrança dos vivos. Uma chave de leitura do romance, de toda a obra, a rigor, né, é identificar nela, na estrutura dela, aquilo que a gente chama de duplo ou par. Depende muito aí da nossa abordagem. Mas, geralmente, toda a grande obra trabalha com duas coisas, dois elementos, e o leitor mais crítico precisa entender como esses elementos se relacionam. Muitas vezes de maneira oposta, mas também complementar. Não é um contrassenso que eu estou dizendo. Eles são opostos, mas eles se complementam. Eles não são opostos excludentes. Eles são opostos que se fundem numa terceira via especialmente. Então vejam, eu já mostrei aqui para vocês um dos duplos principais, que é o duplo vida e morte, por exemplo. Né? Para que a África atual, né? A África no momento em que foi escrito o romance, ela se vivifique, ela esteja pronta para viver, ela precisa se conectar com quem ela foi e com os mortos. Vejam como é importante aqui, né, em muitas tradições, em muitas culturas, tal, ocidentais ou não, o contato, digamos, contínuo com a morte. Vejam, por exemplo, quantos dias a Inglaterra vai dedicar ao pranteamento, né, da rainha Elizabeth, porque é um povo tradicional, de uma monarquia, digamos, né, moderna, mais apegada a rituais tradicionais, que precisa prantear o seu morto, né, o seu morto querido, o seu morto máximo, representante máximo de uma figura política, e aí precisa ser pranteada em muitos dias consecutivos. Vejam que há um apego aqui à tradição. A gente fica, às vezes, né, lendo coisas, mas que absurdo, né? É somente a rainha, uma rainha que não tinha finalidade política, lá tem, né, o primeiro-ministro e tal, mas, na verdade, essas coisas estão ligadas a uma ancestralidade do povo inglês, do povo europeu, dos indo-europeus, de onde nós viemos, e de toda uma série de elementos ancestrais. Bom, o duplo do homem indica a continuidade da vida para além da morte. Vejam que os personagens, né, entendem, a cultura oral africana entende que morrer é virar um duplo. Nós estamos aqui vivos, mas quando eu morro, né, eu, na verdade, sou um outro que morri. Sou um outro que morreu ou que morri, tanto faz, porque eu me torno um duplo. E esse duplo, muitas vezes, pode voltar. Isso é muito importante, assim, depois, se vocês tiverem interesse, quem tem interesse em literatura, porque a literatura vive desse expediente. Muitas vezes, a tragédia grega, muito antes da tragédia shakespeariana, já trabalha com a ideia de que o personagem que morre, ele volta não como igual a si mesmo, ele volta como um duplo, como um segundo ele, certo? Já que ele não pode ter acesso. Se vocês quiserem ler um exemplo belíssimo, belíssimo, a Odisseia, porque o Aquiles, o grande personagem da Guerra de Troia, por exemplo, é encontrado pelo Ulisses, que está vivo lá no País dos Mortos. E o Aquiles diz, olha, eu não sou eu agora, né? Não é que eu morri e estou aqui, eu sou o meu duplo que não pode voltar. É bem bonita essa ideia. Bom, com efeito, o homem vai atribuir ao seu duplo toda a força potencial da sua afirmação individual. É o duplo que detém o poder mágico e o duplo é imortal. Vejam, o morto não morre de novo. Então, o morto é imortal, o vivo é mortal e se transforma naquele duplo. A crença da imortalidade está baseada nesse conceito, que compreende a morte como sendo a separação do espírito do corpo material, em constante ligação com o mundo. Aí muitas religiões, né, cada religião acerta, faz um acordo, né, digamos que simbólico, para expressar o torpor do homem diante da experiência da morte. O duplo ainda aparece, né, na crença ou na cultura oral, né, moçambicana, como aquela de que os espíritos permanecem após, né, a morte.
e na presença do morto próximo à antiga morada. Os mortos rondam os lugares de origem, certo? E aí as comunidades locais precisam prestar tributo, então precisam ou acalmar o morto, porque o espírito está, digamos que incomodado, irritado, ou então prestar somente uma reverência, né, uma homenagem. O duplo Kintsu cumpre todas as noites a tradição de levar oferendas para o pai morto. Vejam que ele tem essa conexão ainda, né? Não é somente, se fosse uma visão materialista da vida, ele diria, esse corpo se desfez, esse corpo se decompôs. Vejam, a despeito de o Miyakoto ser biólogo também, né? Ele poderia ter uma visão muito mais cientificista da vida, dizer, ó, a morte é um corpo putrefato, que se desfez e acabou. Aqui ele entende que a morte é uma passagem para uma outra esfera, né? Uma esfera espiritual. Ele, um menino, acredita que é o espírito do pai que se alimenta da comida ofertada e que o morto voltará para a sua antiga casa. Nós temos aqui muitas religiões de matrizes africanas no Brasil que trabalham mesmo com essa ideia da oferenda, do espírito que come, né, que bebe, ou então do cavalo, o intermediário, o pai de santo, a mãe de santo, que fazem a intermediação e bebem em nome do espírito, comem em nome do espírito e por aí vai. Essa volta se dá por meio do duplo, o espírito de Taimo, como se fosse o reflexo da sua imagem. Bom, quais são alguns duplos que nós podemos identificar no romance? O Tuair e o Taimo, né, o Muidinga e o Kintsu, a Farida e a sua irmã gêmea, mais para o final da narrativa, e depois uma grande revelação em chave poética, tal, que o romance faz ao final, que é o Kintsu e o Gaspar. Há uma espécie de correspondência, equivalência e identidade. Quem estava aqui no encontro sobre o Gregório de Matos, lembra que eu falei sobre isso, apresentei aquela definição belíssima do barroco, que é, né, os opostos muitas vezes no barroco viram identidade, viram equivalência, né, oposto é diferente, né, ou é o contrário, mas o barroco faz com que os opostos sejam equivalentes, essa equivalência seja identitária. Aqui muitas vezes também são dois personagens diferentes, ao final, o Kintsu e o Gaspar, que nós leitores nos surpreendemos de sermos talvez a mesma pessoa, né? O romance não afirma com toda a categoria, né? Somos levados a acreditar que sejam sim. Os duplos ainda, há um duplo espacial, né? O Moçambique, digamos, um país, né? Do presente e um país do passado, e há um duplo temporal. Né? Vejam que tempo e espaço aqui se confundem, é muito difícil você identificar. Né? Vejam, eles estão caminhando num país devastado pela guerra, uma geografia, uma topografia, né, digamos, muito especial, mas eles também estão caminhando para um futuro, para um lugar que ainda não chegou. Né? E eles estão tentando se conectar com um lugar, né, de onde eles vieram, um lugar, digamos que idílico, de antes da guerra. O espaço corresponde aqui também ao tempo. Existe um Moçambique de outrora, das fábulas, das fantasias, dos mitos, da lenda, e existe um Moçambique real, né, um país que está de frente ao seu próprio futuro. O tempo presente que Muidinga e Tuair vivem e o tempo mítico do passado e dos ancestrais são reinventados nas aventuras de Kintsu. Que isso dá um movimento de toda a vida. Toda a grande literatura trabalha a rigor, né, com perguntas muito básicas, que é quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não numa perspectiva religiosa de dar respostas, né, que você quer quando vai a cartomante ou quando você faz uma pergunta solitária para Deus. Não tem essa perspectiva, não. É uma perspectiva mesmo, digamos, poética, né, filosófica, existencial poética, que é gerar, viver e morrer. A morte nas religiões tradicionais africanas constitui um renascimento simbólico. Ninguém morre para todo sempre. Você morre para renascer. Distinto da religião cristã, né? As religiões tradicionais africanas estão centradas no passado, nos mais velhos e nas suas experiências. Houve um cristianismo primitivo, chamado primitivo, que trabalhava com essa lógica também, e é um cristianismo hoje mais moderno, né? No qual, por exemplo, que nos deixa muito abandonados diante da morte. A gente fica muito desconsolado, assim, desolado diante, né, da perda de um ente querido. A gente dificilmente entende, né, que ali existe talvez uma porta, um ponto de contato com você mesmo, com o seu passado, né, com uma realidade maior. Os mexicanos tentam fazer isso de maneira diferente, que tem aquele filme belíssimo, aquela animação belíssima lá do Viva, por exemplo, né, em que os mortos são celebrados porque, de fato, eles fazem parte, né, são a contrapartida da vida. E aí, como há um personagem indiano no romance, né,
depois eu vou falar sobre ele, eu lembrei aqui de um conceito do hinduísmo antigo, que é o conceito da Trimurti, que são as 3 formas, né? Que é como o hinduísmo antigo imaginava o que é viver e morrer. Então, a Trimurti indiana do hinduísmo é composta pelos 3 principais deuses hindus, Brahma, Vishnu e Shiva, que simbolizam, respectivamente, isso é muito bonito, Brahma é o deus que cria, Vishnu é o deus que conserva, Shiva é o deus que destrói. Há uma certa correspondência desse movimento com as 3 parcas da mitologia grega. São 3 figuras, 3 mulheres velhas, e elas tecem o fio da vida. Uma delas tira o fio da roca de fiar, a outra estica o fio e a outra corta o fio, representando a mesma coisa. Para a mitologia grega, né, a vida é gerada, a vida é continuada e a vida é interrompida, né, com o advento da morte. Outro duplo ainda é o da morte como símbolo do renascimento, certo? E é também a morte como símbolo da destruição. Vejam, é bonito o que eu estou dizendo aqui, é poético, é filosófico e tal, mas ao mesmo tempo o Miyakoto está falando de um país que foi devastado pela experiência da guerra. E a guerra é destruição, e a guerra mata muitas pessoas. Vejam aí o caso da Ucrânia, né, se digladiando com a Rússia. Então, existe essa ambiguidade, morte como renascimento e morte como aniquilação total. Ou seja, o sublime e o grotesco no romance se encontram. O sublime, né, é o poético, é a alegoria, é a metáfora, e o grotesco é o corpo mesmo. Há uma imagem muito bruta no começo do romance, que é, eles vão entrar no ônibus, né, e eles veem corpos carbonizados ali. E aí eles têm um pouco de asco, de nojo dessa situação e precisam limpar o ônibus onde eles vão viver por um tempo, porque, né, naquele momento não se pode dizer de morte no sentido simbólico e poético, não. Há um corpo putrefato ali, um corpo, né, mal cheiroso que precisa ser removido. Há vários corpos, aliás, que precisam ser removidos, do contrário, né, aquela atmosfera vai ficar irrespirável. Muidinga tem um duplo que é o Kintsu. Não vou ler esse slide não, ele é muito longo, depois eu vou voltar porque isso aqui a gente já ficou mais ou menos claro. E o Muidinga tem um duplo que também é o Gaspar. Então vejam que os duplos muitas vezes se ordenam em pares, né, que vão se tomando outras associações, fazendo outras associações. A gente poderia dizer que o Muidinga é um personagem, né, é o protagonista, provavelmente do romance, e ele estabelece com o Kintsu uma relação de duplo, né, uma dupla, ele faz dupla, ele forma uma dupla com o Kintsu. E o Kintsu está falando de um menino, de um irmão perdido, de alguém perdido o tempo todo, que talvez venha a ser esse mesmo menino, que é o protagonista, que é o Muidinga. Então vejam, o Muidinga vai para trás, Kintsu, e vai para frente, Gaspar também, certo? Essa é uma belíssima operação simbólica, alegórica do romance. Terra Sonâmbula traz discursivamente um duplo específico, que se mostra na composição do mito. O lugar daquele que, ao falar, ensina, e o lugar daquele que, ao ouvir ou ler, aprende. Portanto, a oralidade e as tradições narradas por Kintsu transformam a vida e apontam novos caminhos para a formação de uma nova identidade, tanto do viajante como do menino. Vamos falar aqui agora de um grande autor vivo ainda, africano, Achille Mbembe, que escreveu esse livro, publicado no Brasil, Necropolítica, né, em que ele fala que a morte muitas vezes é uma operação, digamos que real, intencional, amparada pelo capital, pelo capitalismo, por um empreendimento civilizador, né, digamos que baseado na violência. Cada vez mais, a guerra não ocorre entre exércitos de 2 estados soberanos. Ela é tratada por grupos armados que agem por trás de máscaras do Estado, contra os grupos armados que não têm Estado, mas que controlam territórios bastante distintos. Ele grafa aqui bastantes, o que é possível também. Ambos os lados têm as alvos as populações civis, desarmadas ou organizações como milícias. Vejam que o Achille Mbembe está fazendo uma radiografia política contemporânea, mas a gente pode dizer que isso está na base, né, do empreendimento violento da colonização europeia na África. Dizem que os estudos apontam que a colonização mais brutal africana se deu pela Bélgica no Congo, o que deu uma belíssima novela do Joseph Conrad, que depois virou o filme do Coppola, que estou ficando gagada, que já eu lembro, o filme Apocalipse Now,
A novela chama Coração das Trevas, vale a pena vocês lerem, está bem publicado em português, várias traduções, tal. Tem uma da LPM muito boa, inclusive, que é mais barata, e é uma belíssima novela falando da empresa, indiretamente, né, claro, da empresa belga no Congo, que devastou, né, corações e mentes ali. Bom, raça. A alma de Kintsu torna-se mestiça com amizade com Surenda. Surenda é o personagem indiano, né, da narrativa. Pior era Surenda Valá. Com o indiano, minha alma arriscava se mulatar em mestiçagem de baixa qualidade. Era verdade esse risco. Muitas vezes eu me deixava misturar nos sentimentos de Surenda, aprendiz de um novo coração. Vejam que é uma miscigenação muito positiva. É como se, né, o elemento africano, o elemento negro, precisasse se miscigenar mesmo, já se miscigenou com o elemento branco, português, né? Há um estupro terrível no romance que gera um filho, gera um fruto especial dentro da lógica que eu estou dizendo aqui. E, ao mesmo tempo, há uma espécie de intolerância. Ao mesmo tempo que os negros sofrem o preconceito, né, dos portugueses ou dos brancos, eles também têm um certo preconceito contra os indianos também, pela cor da pele, aplicação da cor da pele. E aí essa amizade, mais um duplo aqui também, né, o elemento moçambicano, o elemento indiano, mais um duplo, essa amizade, na verdade, possibilita, né, o surgimento ou aprendizagem, né, de um novo afeto, de um novo coração. Essa técnica, né, do posto no abismo, digamos assim, é a técnica da história dentro da história. É como se, de repente, houvesse um espelhamento entre duas superfícies narrativas e você não soubesse mais quem está contando o quê, ou quem pertence, né, a quem pertence a história original. Então vejam, a Farida conta a sua história a Kintsu. A história de Kintsu é lida por Muidinga. A história de Muidinga encontra-se com a do filho de com a do Gaspar, não é filho não, com a do Gaspar, encontrado por Kintsu. Então vejam que às vezes vocês percebem que os personagens parecem fazer parte de uma trama entrelaçada. Há um entrelaçamento aqui, você não sabe direito quem está sonhando quem, na verdade, né? Existe uma passagem belíssima das Alices, do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, em que ela está caminhando, ela encontra o rei e o rei está sonhando. E aí a rainha diz para Alice, você é apenas um personagem do sonho dele, você não existe como real. Você está aqui comigo porque você está sendo sonhada nesse exato momento pelo rei. E a Alice fica, digamos, um pouco assim, né? Incomodada com o fato de talvez se perceber não como personagem real, e sim como personagem de um sonho. Então, essa técnica aqui, né, é importante no romance, porque a gente fica o tempo todo acreditando que talvez o foco principal não seja o do Muidinga, e seja sim o do Kintsu, né, cujos cadernos são encontrados pelo Muidinga. Mesma coisa acontece com Grande Sertão Veredas. O romance começa porque uma pessoa da cidade chega até aquele local em que está sentado um matuto, um sertanejo, tal, chamado Riobaldo, e o Riobaldo resolve contar a sua vida para aquele personagem que chegou de longe. E aí a história começa justamente a partir de uma contação de história. É uma história dentro de uma história, certo? Isso nós chamamos também, né, de vivificação pela narrativa. A narrativa dá vida às coisas, né? Narrar, vocês sabem disso, vocês querem ser comunicadores, jornalistas, publicitários, profissionais de rádio, TV, internet, relações públicas, vão precisar contar, narrar. A gente hoje, inclusive, está usando muito nas redes sociais, né, essa palavra no sentido político. Lá vem mais uma narrativa. As narrativas da direita, as narrativas da esquerda, as narrativas, né, sei lá, dos misóginos, as narrativas, sei lá, dos humanistas. A gente usa cada vez mais porque a gente está acreditando que narrar muitas vezes se colocar dentro de uma ótica, digamos, de uma opinião, muitas vezes, né, de uma impressão, ou então de uma experiência. Bom, as narrativas lidas por Muidinga vão transformando o espaço do velho e da criança. Vejam que a história vai fazendo com que eles tenham uma nova dimensão. As histórias que eles leem, né, vai dando a eles uma nova dimensão humana, existencial e política também. Um lugar devastado pela guerra começa a ganhar novas cores e vida. Vejam, é um duplo, né? Um país morto vai se vivificando porque vai entrando em contato com as suas histórias antigas. As árvores começam a florir, anunciando um novo tempo. Uma metáfora muito singela, muito bonita, muito simples inclusive, né? Mas há um certo florescimento ou reflorescimento da África ancestral. As mudanças se dão a partir da leitura das histórias de Kintsu. Então vejam que narrar é dar vida, né? Muitas vezes a palavra evocada é que anuncia um nascimento.
Como é que está isso lá no romance? A paisagem prossegue suas infatigáveis mudanças. Será que a terra, ela sozinha, deambula em errâncias? De uma coisa Moidinga está certo, não é o arruinado autocarro que se desloca. Outra certeza ele tem, nem sempre a estrada se movimenta. Apenas de cada vez que ele lê os cadernos de Quintsu. Vejam, tem mais uma metáfora aqui interessante também. A terra se desloca, os personagens andam em círculo e o ônibus ou o autocarro não sai do lugar. Ele está queimado, ele foi chamuscado ali, ele foi destruído, e ele que seria, né, o elemento, o veículo para veicular, para andar, para caminhar, não sai do lugar. Sempre muitas ambiguidades aqui nesses movimentos. Vamos falar do aspecto político imediato, então, do romance. O romance não trabalha com isso, né, não é uma peça de retórica, não é um documento sociológico, mas o romance, obviamente, também problematiza a experiência da colonização, certo? O que a colonização portuguesa fez, as colonizações todas europeias fizeram na África? Mataram a tradição e tentaram matar, né, as tradições ancestrais e as culturas locais, certo? Muitas vezes o colonizador se coloca, se impõe, e a sua língua é a língua dominante, as tradições, né, uma África cristianizada, uma África ancestral, de muitas tradições pagãs, ela é obrigada a se cristianizar, porque os povos invasores são cristãos. E aí, então, há uma perda muito grande. Muitas vezes, claro, a saída é, né, fazer junção, fazer rearranjos, fazer novas reconfigurações, como se deu no Brasil, o mesmo caso. As ideologias obtêm êxito na medida em que são invisíveis, no momento em que sua trama de pressupostos fica aquém da consciência. As verdadeiras vitórias são obtidas sem que se dispare um tiro. Quando vocês estiverem aqui nos cursos, vocês vão estudar bastante isso, sobretudo nos primeiros anos, né, dos 4 cursos. A ideia, né, digamos, da empresa colonizadora, do entretenimento, da cultura de massa, como a gente, né, os americanos não precisam dar mais nenhum tiro para a gente babar no que eles fazem de melhor e de pior, certo? Em termos de filme de massa, de cultura de massa, de formas de entretenimento, a gente sempre acha que, né, eles são os melhores do que eles fazem, muita gente não se dá conta de que a gente está sendo dominado, né, por uma mentalidade que não é nossa, e somos assim meio que, né, convidados com um sorriso no rosto a consumir coisas que não seriam em princípio da nossa tradição. Esse é o princípio, né, básico da chamada cultura de massa. Colonização, ainda pensando na colonização. A ideologia do processo colonizador, depois de 10 anos de morto, Romão Pinto ressurge, né, o personagem lá, o estuprador, para gerir a política do país. Ele e o nativo Estevão unem-se para governar a população sofrida e aterrorizada pela guerra. Vejam que essa é uma metáfora terrível, né? Alguém que morre e volta para chefiar o país. Com um empurrão, o antigo colono faz sentar o administrador. E conversaram até a madrugada. Que falaram? Ninguém sabe o certo. Mas parece que o Romão deitou muita dúvida sobre o futuro de Estevão, naquele regime que segurança tinha o futuro. Amanhã, ele recebia o devido pontapé nas partes adequadas e ninguém mais se lembraria dele. O moçambicano ripostou, quisesse o estrangeiro ensinar o Padre Nosso ao vigarista. Certo? Aqui tem umas brincadeiras, Padre Nosso é o vigário, vira vigarista e por aí vai. Bom, existe uma identidade fluida, né? Moçambique, a terra é sonâmbula, porque há uma fluidez entre o estar acordado e o estar dormindo. Existe uma identidade fluida porque Moçambique também agora é o que Portugal fez com que ele quisesse ser, mas também Moçambique é a ancestralidade, mas também Moçambique é, digamos que, o contato com o mar. O mar é um elemento importante, né? Foi no mar que alguns personagens morreram, desapareceram, não tiveram seus corpos, né, digamos que enterrados. E aí, o mar é o grande elemento fluido da vida, né, da terra, do elemento, né, digamos que, da condição nossa da existência. O mar, né, ocupa mais de 2/3 da superfície terrestre. Então vejam que a fluidez aqui, né, é como se o mar fosse um elemento de comunicação, é pelo mar que existem as empresas, os empreendimentos colonizadores, e ao mesmo tempo o mar também é uma terra de esquecimento, uma terra em que você perde a sua identidade. E aí vem uma coisa interessante, é uma África que está olhando para o Índico e não para o Atlântico. É um sudeste africano que olha para o Índico, olha para a Índia e para o mar Índico e não propriamente para o Oceano Atlântico. Identidade fluida,
relação fluida, certo? Kintsu é o tipo de personagem que não pertence a lugar nenhum. Ele está em todo lugar. Um personagem que atravessa, que faz a travessia, não para, né, não se detém sobre nenhum lugar, talvez porque ele esteja indo em busca de si mesmo, certo? E aí ele corresponde a nós mesmos, ao elemento humano. Nós estamos o tempo todo indo em busca de nós mesmos, né? O que é importante é a travessia, né? E aí tem aquele poema belíssimo daquele poeta espanhol Antônio Machado: caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Não existe caminho prévio, né? Você caminha, o caminho só existe enquanto você anda. Ninguém faz, né? Só a agência de turismo acha que os caminhos todos já são pré-traçados. A fluidez do mar, o mar ainda simboliza, né, digamos que a fusão entre o sonho e a realidade, como eu já falei, e aí, de novo, o mar lembra essa terra insone, essa terra em que as coisas podem acontecer, porque nada é definitivo, nada está, digamos que, instituído. O projeto literário, vamos pensar aqui. O texto, em vários aspectos, vários momentos, apresenta tradição oral, aspectos da tradição oral, certo? E religiosa do povo moçambicano, como, por exemplo, crenças, costumes e rituais. Por outro lado, existe o uso literário da tradição, né, na esteira da relação entre religião e literatura. Então vejam que é tudo escrito, é feito, digamos, né, num gabinete, numa escrivaninha, tem apego à cultura letrada e, ao mesmo tempo, tem a grande preocupação de radiografar aspectos orais, aspectos não escritos. É pela voz do narrador que o leitor toma conhecimento da interação entre dois mundos aparentemente distintos, o mundo real e o mundo mítico. O narrador relata os efeitos da guerra e da destruição do país, mas também trata da capacidade de as personagens sonharem e desejarem que Moçambique volte a ser aquele do passado de seus ancestrais, com abundância e fartura. O que politicamente o romance quer dizer nem sempre foi assim. Esse é um empreendimento político localizado a uma empresa, né, política localizada, colonial, de um acordo das nações, de um colonialismo que vem desde a empresa colonial primeira das grandes navegações, mas se instalou como projeto do capitalismo no século XIX e se estendeu para o século XX também. E aí existe a identidade moçambicana, ser moçambicano, é estar ligado aos ancestrais, certo? O Kintsu talvez seja o nome, né, que se dá às palmeiras mindinhas, essas que se curvam junto às praias. Quem não lhes conhece, arrependidas de terem crescido, saudosas do rente chão. O nome do personagem, do protagonista, já antecipa a afinidade com o elemento terra, de fecundidade e regeneração. Palmeira fincada na terra, né, palmeira cuja cabeça está para cima, mas cuja raiz está fincada na terra especialmente. Identidade e ancestralidade. As experiências Kintsu com o mar e a terra, ambos elementos sagrados, são elos que retomam a ancestralidade. Por meio dos escritos, Kintsu se iguala aos ancestrais na missão de transmitir pela escrita o saber dos outros. Então vejam, ele tem uma missão também, ele quer deixar escrito, registrado, para que a posteridade, né, possa ler o que ele viveu e aprender alguma coisa. É uma literatura também chamada de sabedoria, né, literatura sapiencial. É ele quem resguarda os valores comuns de sua aldeia. Ao escrever, constrói dois pilares da sua cultura, os mais velhos e os antepassados. Vejam, é um romance que poeticamente está apresentando tudo isso, mas a rigor politicamente está problematizando, discutindo, né, como que a África vai avançar. Aconteceu a mesma coisa com Angola, né, com todos os países de dominação europeia. Kintsu completa a visão da tradição, certo? Essa personagem aponta para valores de sua ancestralidade, que vão se formando à medida que ele vai escrevendo. Escrever é esclarecer, relembrar é esclarecer e é se conectar com o que veio antes. É por meio do sofrimento, né, que o Kintsu percebe as dificuldades de seu povo e as mudanças que o atingiam por causa da guerra. O fato de se deslocar só, de viajar sempre sozinho, né, mostra que o sujeito muitas vezes está deslocado, se desloca tal, e não encontra respaldo no mundo social. Não há ninguém que possa, digamos, né, acompanhá-lo na sua dor, no seu entendimento, na sua trajetória. Quando isso acontece, nós saímos pelo mundo em busca de respostas. Tempo e espaço é outro duplo, um duplo importante, também sempre em literatura, tempo e espaço estão, né, digamos que, unidos.
Vejam que eu falei agora dos mortos, da outra vez, quando eu dei essa palestra no primeiro semestre, eu lembrei de um caso famoso na literatura brasileira, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que um morto volta, né, para narrar as suas próprias histórias, e a gente acredita que vai ter alguma aprendizagem com aquele narrador finado, certo? Tempo e espaço correspondem, digamos, à tradição religiosa, à tradição dos antepassados, e estão carregados de sacralidade. Dessa forma, o romance traça um paralelo entre o escritor e o ancestral. Da mesma maneira, né, que o Miyakoto está discutindo o que é escrever, e escrever dentro de uma história, narrar dentro de um narrar, ele mesmo está se colocando talvez como, e ele faz isso muito bem, como militante político que inclusive, né, dizendo que a África, ou Moçambique, precisa, na verdade, dar voz, ouvir os escritores. Os escritores também têm coisas a dizer, não só ouvir os políticos. Os políticos muitas vezes fazem coisas muito imediatas por interesses, né, espúrios. O escritor talvez tenha um interesse mesmo de amor à pátria, de amor à causa, né, ou pelo menos de amor às metáforas poéticas que podem fazer o país ser menos infeliz, ou talvez mais feliz. Existe uma ideia de tradição, então toda a cultura tradicional, né, digamos, é reverenciada, se tenta mantê-la, e ao mesmo tempo existem tentativas de ruptura, algumas rupturas. Para a gente avançar é preciso, né, digamos que, romper com certos vínculos, com o passado ou do passado. O duplo que atravessa a obra inteira, né, o da escrita e da oralidade, o Muidinga representa esse elo, enquanto ele está, né, digamos, contando, lendo e contando. Vejam, é bonito esse movimento, ele lê para o outro e ele conta para o outro ao mesmo tempo, né? Ler é a base da oralidade também. De novo, a ideia de escritor ancestral. Assim, investigamos a ancestralidade como modalidade da experiência humana, trabalhadas pelo discurso das personagens, narradores e vozes presentes na narrativa. Vou dar um exemplo aqui, um alto exemplo, me desculpem, claro, mas vocês podem fazer isso lindamente também. Verifiquem, se vocês já sabem, ou perguntem para alguém da família, geralmente algum ancestral, por que você se chama assim e qual que talvez seja a origem geográfica e cultural do seu sobrenome, certo? O nome muitas vezes é uma identificação imediata do pai e da mãe, uma homenagem a alguém, né? Ou um filme, um personagem de um filme que estava ali em voga naquele momento em que você nasceu, tal. E verifiquem então depois a ideia do sobrenome. Meu sobrenome é Andrade, Wellington Andrade. Lendo literatura, lendo cultura ancestral, aí eu descubro que Andrade, muitas aqui talvez se chamem Andrades também, é a primeira palavra da Odisseia, Andramoi, em grego, né, em grego clássico, Andramoi, Musa, Inepe, Politrópon. A primeira coisa que se diz na Odisseia é Andra, que é homem, do homem conta para mim a musa, tal, tal. Andrade é um sobrenome que vem da Grécia, que vem dos gregos, porque os gregos, andando, digamos, pela Europa antigamente, ainda na formação do mundo europeu, achavam que os portugueses e espanhóis, ali era a Espanha, a Lusitânia, eles eram muito masculinos, assim, muito abrutalhados, masculinos não no sentido positivo, muito brutos, né, não tinham a polidez que os gregos já tinham. E aí foram chamados de os Andrade, e depois então isso virou propriamente um sobrenome. Vejam que às vezes as palavras, desinteressadamente, elas têm uma história e uma ancestralidade absurda por trás delas. Vocês, comunicadores, precisam ter isso, né? Tendo esse objetivo, essa competência de virar e desvirar a língua pelo avesso, para poder entendê-la melhor. O escritor aqui é alguém que está se conectando com essa ancestralidade. Não para ficar preso ao passado, não para poder ser refém do passado, e sim para poder apresentar alguma proposta no futuro, certo? A ancestralidade é uma modalidade da experiência humana, trabalhada pelo discurso dos personagens, narradores e pelas vozes presentes na narrativa, certo? O Kintsu é o escritor, ele é o duplo do Miyakoto, ele escreve, né, o Muidinga lê, o Muidinga somos nós, os leitores, né? Nós temos um duplo lá dentro, que é o Muidinga, o Miyakoto tem um duplo lá dentro, que é o Kintsu, certo? Isso é bem interessante também, né, pensar que o próprio escritor se coloca lá dentro, mise en abîme, né, aquela expressão francesa lá, o posto no abismo, é justamente o dentro, uma coisa dentro da outra. Certo? Mortalidade e ancestralidade. Até mesmo o fato de a personagem Kintsu morrer no final da narrativa indica a passagem para um outro status dentro da sociedade. Passa-se a posição de ancestral.
o elo entre comunidade e criador. Vejam, os nossos mortos na nossa família são os nossos ancestrais, sejam eles famosos ou não. E aí nós convivemos com essa memória, né? Se nós temos uma família assim, afeita às tradições, nós ouvimos histórias de avós, bisavós, tias-avós, que nós não chegamos a conhecer, mas que se incorporaram à nossa, né, memória familiar, à tradição familiar. O mito e as culturas urbana e rural, né? Dessa forma, ao subverter o mito ao mesmo tempo que o valoriza, Mia Couto o resgata com novos sentidos, mostrando-se atento às alterações de sua cultura e às distâncias que separam a cultura urbana da cultura rural, em que as raízes ancestrais comportam a força da tradição. Daí a relevância dessa temática. Vejam, ele não está defendendo piamente que a África se estagne, né? Fique parada ali e não saia do lugar. A África precisa caminhar, ela precisa se urbanizar, mas é preciso se urbanizar sem perder, né, o direito à ancestralidade. Recentemente eu fui assistir um espetáculo aqui perto da Casper, no Teatro Oficina, lá embaixo, na rua Jaceguai, e aí eu ouvi os atores dizendo que, né, recentemente foi descoberto ali embaixo do Teatro Oficina, naquela região, o famoso rio Bexiga, um rio que passa por ali mesmo, e era um rio que era muito importante na São Paulo do século XVI, do século XV, da chegada dos colonizadores. E agora esse rio está totalmente, né, digamos que, desaparecido, e tem um movimento urbanístico de tentar revalorizar o rio Bexiga de modo que ele possa se integrar à paisagem urbana. Claro que a gente não vai poder voltar a uma São Paulo idílica de 500 anos atrás, mas se a gente souber, né, pela questão da sustentabilidade, tornar compatíveis dois modos de vida, um modo mais natural e um modo urbano de capitalismo acelerado, seria muito bom para todos nós, né? Seria talvez uma saída, um fio de esperança para gerações que virão depois de nós. Mito e circularidade. O mito sempre é círculo, né? Sempre é circular, sempre é um círculo. Não tem começo, não tem fim. Como sistema de símbolos, a ancestralidade é algo que está intimamente relacionada com a vida coletiva e individual do povo africano. É uma de suas marcas de identidade moçambicana. Assim, o autor, por meio de aspectos simbólicos, constrói as histórias das personagens, inscrevendo-as num tempo em movimento, e em espaços circulares, pontuando a recorrência de figuras que nos levam a imagens arquetípicas. O Muidinga não sai do lugar, anda, 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 e o Tair não sai do lugar. Essa é a figura do mito, né? Sempre começa, sempre termina, nunca começa, nunca termina, ou nunca tem fim. Há um começo. Se vocês estudam simbologia antiga, gostam dessas mitologias antigas, é a imagem da serpente que come o próprio rabo, Horus Boros, né? O Oroboro, que você nunca sabe onde ela começou ou onde ela terminou, que é a imagem do círculo perfeito, por exemplo. A literatura também trabalha com a ideia da circularidade. A literatura, você pode retomar o livro sempre, isso aqui nunca começa e nunca termina. Você pode, né, consultá-lo de tempos em tempos. E aí, nunca é a mesma leitura, sempre é uma leitura outra. É como se... Isso é muito interessante quando a gente fica velho, como é o meu caso. Você lê alguns livros quando é jovem, quando é maduro, depois quando vai envelhecendo, você nunca é o mesmo diante do livro. Você é sempre um outro, ou pelo menos o duplo do leitor anterior que você foi, lendo um livro com outras perspectivas, né, outros interesses, outra experiência de vida, naturalmente. Bom, vamos terminar aqui. Literatura e circularidade. Para Daniela Fernanda Arpa de Pinho, o romance Terra Sonâmbula, de uma ambivalência entre a origem das personagens, suas identidades e a história do povo moçambicano. Trata-se essencialmente de um romance de esperança e de procura. Muidinga quer conhecer as suas origens e a sua identidade, enquanto Kintsu quer encontrar os guerreiros Naparamas e Gaspar. Ao longo do texto, cruzam-se essas duas histórias, que no final acabam por se ligar e provar que ainda se pode acreditar no futuro. Moçambique descobrirá a sua identidade, tal como Muidinga descobrirá as suas raízes. Aqui está a bibliografia de novo, de onde eu tirei, aqueles livros que eu citei no começo. Podemos aqui abrir agora, se vocês têm perguntas, questões, observações, durante cerca de 20 minutos. Estou aqui à disposição. Então, eu não estou conseguindo entender, eu não entendi com relação ao duplo, justamente essa coisa da morte, da vida que se intercalam, não entendi muito bem isso. Poderia explicar novamente, por favor? Praticamente, assim, do ambiente, sob a perspectiva prática, alguns personagens no romance morreram, certo? Outros estão em vias de morrer, certo? Isso não é uma operação, digamos que, não intencional, tem uma intencionalidade, que é
a cultura africana, do ponto de vista mitológico, é uma cultura ancestral. O que é ancestralidade? É você prestar homenagem à memória daqueles que já passaram por aqui e não estão mais conosco, certo? Do ponto de vista religioso ou mítico, seria somente isso. Essa operação mitológica, ou digamos que alegórica, ou simbólica, ou cultural, prantear ou reverenciar a memória dos mortos, tem um aspecto aqui importante político no romance, que é, se Moçambique quer, na verdade, avançar rumo ao concerto das nações, quer ser um país, digamos, da nova ordem mundial, não basta ele esquecer quem ele foi, não basta ele querer, né, digamos que, aderir a um futuro sem olhar para o passado. Então, na verdade, os mortos são importantes, da mesma maneira que os personagens exigem que as suas memórias sejam preservadas, é como se o Miyakoto estivesse fazendo uma advertência política. Olha, se Moçambique quiser avançar como país, ele não pode abrir mão da sua origem, ou das suas origens, ou dos povos anteriores. A mesma coisa aqui, se nós brasileiros quisermos ser efetivamente modernos, o melhor sentido da palavra, não podemos esquecer dos povos originários, que são os indígenas. Porque aí não seremos brasileiros, seremos quase que colonizadores, né? Extirparemos os nossos irmãos indígenas, mais ou menos isso. Acho que vem uma pergunta aqui, Lara. Ainda seguindo nessa linha da ancestralidade e dos mortos voltando à vida, tem um dado momento no livro que um português volta à vida. Isso, eu posso interpretar isso como Miyakoto falando que o fato de Moçambique ter sido uma colônia portuguesa também faz parte da ancestralidade deles? Sim, sem dúvida. Na verdade, né, ele, como filho também de portugueses, não está propondo o apagamento das marcas coloniais ou portuguesas ou lusitanas naquele continente, não, naquele território e no continente. A tentativa é de entendimento do que houve, acomodação, né, digamos assim, da violência que houve e assimilação dos elementos que foram importantes também, como nós aqui no Brasil, né? Nós somos um país curioso que fala português num continente que fala, né, espanhol, por exemplo, e a gente assimilou muito facilmente o elemento português também, mas esse elemento português não pode sobrepor ao elemento negro, ao elemento indígena e outros elementos de outras tradições também. Então, não existe aqui uma tentativa de apagamento ou de violência, de se opor frontalmente à presença portuguesa. Como a presença portuguesa é muito grande, ela já aparece aqui, logo de cara, na língua. O Miyakoto poderia ter escrito isso em língua nativa, né? Por exemplo, em moçambicano, mas ele escreve em português porque ele acha importante também fazer com que a língua portuguesa seja atravessada pela experiência da colônia e não da metrópole. Então, é uma ótima pergunta essa, porque não tem nenhuma intenção de aniquilar, de negar, e sim de entender, assimilar, não de maneira também ingênua, porque houve violência, houve também, né, predação de um país por outro, mas Moçambique agora é o resultado de todas essas experiências. Vejam, né, do ponto de vista político, é terrível que depois de uma guerra intensa contra o elemento externo, tenha havido uma guerra interna também tão violenta quanto, né? É uma guerra civil. Então, acho que o entendimento é complexo. Oi, eu gostaria que você retomasse a ideia do texto épico. Você disse que existe um enfoque nas circunstâncias, na conjuntura política, e não no estabelecimento de relações identitárias entre personagens e leitor. É justamente por isso que se encaixa como um texto épico? Então, eu vou tentar ser muito breve. É um assunto apaixonante, sobre o qual eu gosto de falar muito, mas eu tenho que ser breve, certo? Há várias formas pelas quais a literatura pode se apresentar e problematizar uma questão. Talvez uma das mais antigas é a forma trágica, tragédia. Hoje em dia não se fazem mais tragédias, mas os gregos fizeram, Shakespeare fez e tal. Na tragédia existe um movimento que é da inconciliação, e é do homem contra o mundo. O Édipo precisa lutar insistentemente, assim, incansavelmente, para descobrir quem ele é. Mas ele se coloca contra o mundo todo está contra ele. Cada vez que o Édipo dá um passo em favor dele mesmo, alguma coisa acontece contra ele mesmo. E a gente hoje usa a palavra tragédia de maneira muito errada. A pessoa foi lá, atravessou a rua, que tragédia, morreu atropelada. Isso não é tragédia, isso é um drama, é uma fatalidade. Tragédia é quando você conscientemente vai em busca de alguma coisa e, de repente, essa coisa se volta contra você. A tragédia acabou.
e aí a da tragédia virou, de certa maneira, o drama. A gente usa demais isso, está na novela, está na série, em todas as séries. Eu estou orientando aqui um TCC sobre Eufória, aquela série Eufória, de uma aluna de jornalismo e tal, e é um drama, né? A estrutura é dramática. O quê? Aquela personagem, a Rue Bennett lá, ela tem um drama de vida. O pai dela morreu, ela precisa lutar contra a dependência de drogas, e vejam que a série toda é calcada na dramaticidade da personagem. É ela lutando contra o mundo, mas, de certa maneira, lutando em favor do seu próprio heroísmo. O elemento dramático faz a gente ser heróis de nós mesmos, certo? Ela é uma pequena heroína, apesar de ser uma personagem problemática, porque ela, né, digamos, nunca consegue sair do mundo das drogas ali e tal. Drama é uma consciência lutando contra outra consciência. O drama são sempre duas consciências que se opõem. Toda novela, qualquer telenovela aí que está no ar, são sempre dois personagens, um a gente chama de protagonista, o outro a gente chama de antagonista, certo? No mundo épico, não, o personagem não luta nem contra o mundo, nem contra o outro. Ele luta contra a sociedade. Ele luta contra uma estrutura social muito maior e ele precisa, então, mostrar que essa sociedade está fracassada, ela é negativa, ela é ruim. E aí ele não se dramatiza, ele não vira um herói. Sabe, um grande autor alemão do século XX, Bertolt Brecht, que escrevia teatro épico, disse essa frase muito famosa: infeliz de um país que precisa de heróis. A gente precisa de herói, a gente precisa de gente que melhore a vida social, que lute em favor das instituições, da democracia, da medicina, da saúde, da alimentação. É isso, eu não preciso de ninguém que diga, olha, vote em mim porque eu sou o salvador da pátria. Pelo amor de Deus, isso está numa estrutura muito antiquada, muito antiga de reverenciar figuras, digamos, quase que mitológicas. Por que eu acho que a narrativa do Miyakoto é épica? Porque os personagens, primeiro, não estão lutando contra um mundo cuja lógica eles desconhecem. Não tem isso, não tem assim, nossa, o Kintsu, coitado, sofreu, ele lutou e sofreu por entidades muito maiores do que a sua compreensão. Não tem essa lógica. Eles não lutam entre si. O Kintsu, na verdade, vou usar aqui uma expressão muito banal, ele é o bonzinho da história e o Romão é o mau. Então ele está ali se engalfinhando, né, entre heróis e vilões, digamos, que é a base de toda a história em quadrinhos, filme de ação, super-homem, blá, 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 blá. O que o Miyakoto faz, brilhantemente, é deixar bem claro que a luta desses personagens é contra um empreendimento colonizador, contra o empreendimento capitalista, contra uma lógica perversa do mundo contemporâneo e tal. Se você percebe isso, você fala, puxa, é uma bela radiografia épica nesse sentido, né? Épica porque ela desloca o elemento da pessoa, da individualidade, para a nação, para o povo, para a sociedade. Se a gente percebe isso, você fala, nossa, isso sim é literatura épica da melhor qualidade. Só para terminar, então, eu falei que eu falo muito que eu adoro esse tema. O épico mesmo original é o épico grego, que é da Odisseia e da Ilíada, né? O Homero criou, epos, na verdade, é uma narrativa que se estende durante muito, muito tempo, e ela fala de um povo, de uma história, de um passado, de um futuro e tal. Épico sempre tem essa perspectiva de uma aventura no tempo e no espaço. Mais recentemente, a partir do final do século XIX, essa palavra épica foi entendida como uma aventura do homem no entendimento da sua sociedade. Se o homem entende os mecanismos sociais, a gente perde, né? Se a gente entender, por exemplo, que no Brasil a fome é um empreendimento, deixar as pessoas com fome, deixar as pessoas sem educação, deixar sem acesso à escolaridade, não é somente uma questão dramática. O sujeito muito humilde diz assim, puxa vida, eu nasci, né, infelizmente, nasci pobre, infelizmente Deus não quis que eu tivesse riqueza. Alto lá, na leitura épica você vai dizer, você é fruto de uma sociedade perversa, de um país perverso, que alija boa parte da sua população, deixa ela à margem de qualquer conquista, e aí lute contra isso. Né? Lute democraticamente, vote nas pessoas certas, não vote no salvador da pátria, vote em alguém em quem você acredita que pode mudar a estrutura social, não somente a vida das pessoas. Sabe, é uma coisa mais ou menos assim, não faça caridade, faça política de qualidade. A questão da Virgínia, a senhora que ele vai encontrar para conversar sobre o Gaspar no livro, a infantilidade dela, a maneira dela estar cercada de crianças e falar como uma criança no livro,
é algum recurso do Miyakoto de manter, de preservar essa ancestralidade? Ela é um símbolo da preservação dessa ancestralidade? Então, a gente falou pouco sobre isso, é um elemento muito forte, um elemento feminino na narrativa, embora, né, os personagens, os duplos, sejam quase todos masculinos, né, mas é um elemento feminino forte, também ligado ao mito, também ligado à fertilidade, à mãe terra, a mãe que dá vida, que dá luz, que para e tal, e há uma ligação com o mundo infantil, com o mundo também, digamos que, quase que natural, que é o mundo da criança, né? É interessante pensar que é um velho e uma criança que são as figuras de proa da primeira parte da história. Depois, essas duas figuras, o velho e a criança, remetem a um mundo também de uma outra criança, um outro jovem e tal, que também depois coloca sua história por cima da outra. Então, esse é um elemento importante. O elemento feminino, muitas vezes, é o elemento que sofre a violência do elemento masculino, né? Há uma cena chocante, né? Como eu falei, de estupro mesmo e tal. E aí, essa infantilização está ligado à ideia de uma ancestralidade, da oralidade, do elemento fluido, né? E é muito parecido com a obra do Guimarães Rosa no Brasil, que também tem uma predileção pelo elemento infantil, como elemento naif, sabe? Um elemento assim, ainda não de todo civilizado. A criança é aquela que tem, né, muita espontaneidade perante o mundo. E aí está muito ligado a essa ideia, né, até de uma cultura ancestral, não letrada, não escrita. A criança, antes de escrever, ela fala pelos cotovelos e o mundo dela é contar, 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 narrar, narrar, narrar. Quando eu li esse livro, é uma coisa muito bonita e dúbia ao mesmo tempo. É o narrador, eu acho. A pergunta que eu quero te fazer é: a gente pode levar ele como alguém onisciente, onipresente, ou mais como alguém que vê a história de fora e só conta? Porque eu percebo que ele tem um detalhamento dos personagens profundo, mas em certo momento ele também faz essa coisa que eu disse, que é simplesmente falar o que ele vê. Como que a gente pode levar ele? O que é mais próximo do narrador nessa história? Excelente pergunta. Eu acho que ele é um narrador de corte épico, para ficar com a resposta que eu dei para ela. É um narrador que conta, ele se interessa, ele se mistura um pouco com a matéria narrada, mas, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de mostrar para a gente o artificial, né, o não natural, o que é o político, o que é o crítico, sabe? Ele não compra de primeira mão as histórias que ele conta como se fossem todas, né, naturalizadas. Ele vai mostrando para a gente que existe uma moldura épica, vamos chamar assim. Tem uma moldura épica que é, caro leitor, perceba que eu estou negociando com você sentidos, e os sentidos são sempre políticos. Ele sabe de muita coisa, ele vê muita coisa, ele tem acesso, né, digamos, à história integral, mas ele não faz disso um elemento dramático, ele não fica me pedindo para torcer, né? Ai, não morra Gaspar, ou não morra Kintsuo, não morra Muidinga. Não, ele fica mostrando esses elementos, são elementos inseridos numa lógica social e política muito mais complexa. É um romance que a gente lê, se encanta, mas também pensa sobre, sabe? Não é somente para... Tem romance que você lê e você fica triste porque a convivência com aquela personagem vai acabar. Né? Parecia tão legal aquele personagem, que pena, eu fechei a última página e acabou. E tem romances que, para além disso, você pensa, né? Nossa, a África, ou Moçambique, ou a colônia portuguesa em Moçambique e tal, a colonização, né? Foram coisas terríveis e é preciso mudar a lógica para que o mundo, né, não sofra isso de novo. Veja lá, leia lá o Coração das Trevas, do Conrad, que tem a mesma perspectiva. É um romance, é uma novela belíssima desse ponto de vista, de pensar a violência que foi a colonização belga no Congo. Sobre como o próprio Miyakoto, quando você falou sobre ele não negar a questão portuguesa, a herança portuguesa, no sentido de, ao mesmo tempo que ele faz muita referência à ancestralidade da cultura africana, eu também reparei que ele usa muitos artifícios da literatura portuguesa, como, por exemplo, o nascer, crescer e morrer, acho que foi esses três que você citou, e eu lembrei de Um Marinheiro, do Fernando Pessoa, sobre as três veladoras, e eu acabei lembrando muito dessa herança, dele juntar e fazer esse mix cultural. Então, é exatamente isso, que é o que nós tentamos fazer, assim, nós, digo, na literatura brasileira, é a literatura de maior envergadura. Ela não nega, ela não é uma literatura militante que quer somente solapar o estrangeiro, o elemento estrangeiro e tal. Ela quer entender o que houve e, de certa maneira, assimilar, não assimilar de maneira passiva. Você é obrigado, né,
agora falar português porque os portugueses me colonizaram. Mas nós temos uma alma brasileira que se expressa pela língua, né, que não é brasileira, é uma língua portuguesa, por exemplo, mas chega aqui, ganha ares, né, de novidade. E aí, muito interessante, tem uma matéria sobre isso na revista Comunicare, aqui da Casper, e também teve no Edição Extra, que é o programa feito na televisão Gazeta, que é feito pelos alunos da Casper, de jornalismo, rádio e TV. Sobre, agora vejam, é uma espécie quase, eu vou brincar aqui, hein, é uma ironia, quase que de vingança do colonizado contra o colonizador. Parece que atualmente as crianças portuguesas falam agora como as crianças brasileiras, sobretudo pela influência dos digital influencers, né? E aí tem uma professora lá recomendando, inclusive, que as crianças não falem como brasileiros, porque é um falar esdrúxulo. E é interessante, eles vêm aqui primeiro, há 500 anos, né, nos colonizam, nos dominam, tal, nós entendemos, assimilamos, e agora estamos... Estou brincando aqui de novo, né? A gente agora está dominando lá nas redes sociais e os portugueses menores estão falando não como portugueses europeus, e sim como brasileiros. A lógica da cultura é sempre uma lógica cambiável. Assim, as coisas são feitas na base da troca, né? Eu sempre digo nas aulas de jornalismo cultural, nós temos aqui, recebemos de uma coisa de fora, que é o rap norte-americano, o hip hop, e fazemos disso uma coisa com acento brasileiro, assim, né? Emicida, Criolo, todas as rappers que trabalham, né, na lógica pretensamente de uma dominação cultural americana, vêm aqui e conseguem aclimatar, fazer com que haja um acento tipicamente paulistano, carioca ou brasileiro, tal, coisa que o funk também faz no Rio de Janeiro e outras experiências. Ou seja, na cultura, tudo, né, digamos, é assimilável, é cambiável, é trocável e é reprocessado. Né? Não existe forma pura na cultura, não podemos mais, né, cantar assim porque isso é uma forma pura. Não, o Miyakoto faz isso, a pergunta dele ali também, ali no começo. O Miyakoto faz isso, é um romance que, vejam, é um movimento muito expressivo, muito rico. É um romance que fala de toda uma ancestralidade africana, mas escrito em língua portuguesa. E é como se essa língua portuguesa fosse dilatada, ele estivesse testando os limites dela para que nela, cultura portuguesa, literatura portuguesa, língua portuguesa, coubessem experiências não portuguesas. Cabe tudo aqui. Eu queria perguntar, agora que ele falou sobre Fernando Pessoa, que eu acho que eu, pelo menos, percebi uma certa semelhança também com a mensagem do Fernando Pessoa, principalmente na primeira fase, uma temática um tanto quanto saudosista. E eu queria perguntar se essa comparação é válida, esse saudosismo no Terra Sonâmbula, já que o Miyakoto traz muito a ancestralidade e ele deseja para Moçambique um retorno do que era antes da guerra, de como era para os ancestrais do Quinso. Então, seria possível fazer essa comparação, assim como o que Fernando Pessoa deseja para Portugal? Linda pergunta, excelente pergunta. Não nos esqueçamos que Fernando Pessoa viveu boa parte da sua vida na África do Sul. Na África, não em Portugal também. E aí tem um elemento forte da cultura portuguesa, que é a saudade, que é a melancolia, ou que é uma nostalgia, nostos, dor, algia, nostos, retorno, algia, dor, né? A dor de querer retornar e não conseguir. Então tem esse elemento muito forte, mas aqui, né, o Miyakoto coloca o narrador e os personagens saudosos não somente de uma África que não existe mais, mas saudosos de uma África que possa vir a existir também, conectada com essa que não existe mais. Senão parece que é uma coisa muito passiva, muito, né, somente triste. Não temos que prantear uma África que apareceu. É saudade, mas é mais ou menos assim, sabe? Mário de Andrade, saudade de tempos que eu não vivi. Ou saudade de um futuro que ainda não chegou. É mais ou menos isso. Seria a envergadura poética do Miyakoto vai nessa direção, ligado à influência da cultura portuguesa, que é uma cultura de base mesmo da saudade, como o Fernando Pessoa consagra em Mensagem, especialmente, perfeito, né? É a saudade das empresas navegadoras, o mar como elemento fluido, o mar que nunca está no mesmo lugar, né? Que sempre flui e tal, mas é uma saudade também de alguma coisa que ainda vai ser vivida. Professor, eu fiquei com uma dúvida sobre a narração do estupro. Eu percebi um link, não sei se eu estou certo ou não, mas parece bastante a narração de Capitães de Areia no estupro da Negrinha. E eu queria saber se esse link faz sentido ou não, pela forma como é narrado, e durante a narração aparenta que a personagem citada
está concordando, digamos assim, com isso. Tem algum sentido essa ligação ou não? Então, hoje é um tema muito difícil, né, de falar publicamente, porque é um tema... a minha geração falou com mais liberdade sobre a questão sexual. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado para evitar de ferir as suscetibilidades. Mas há uma lógica, assim, digamos, cultural, de que o estupro, naquele momento histórico, era um elemento, ainda é terrivelmente, né? A gente ainda naturaliza muito a violência sexual, mas naquela época parecia mais naturalizado ainda, mas há também um elemento que é violento, mas que é muito expressivo, que é o verdadeiro elemento moçambicano é fruto de um estupro entre o colonizador e a própria terra. É como se isso fosse a metáfora principal, entendeu? Né? Assim, talvez o elemento moderno africano não nasceu de parto natural e de uma relação consensual. Nasceu de uma relação de violência ou de um homem subjugar uma mulher. E é isso, por outro lado, né? De novo, pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo apologia a nada, mas essa violência é que permitiu que uma criança nascesse. E essa criança precisa entender isso, então, essa lógica, né? Fruto dessa violência é que gerou alguma coisa talvez positiva. Não na lógica da defesa da violência sexual, somente da simbologia para a qual isso aponta, entendeu? É muito delicada essa questão. Acho que hoje o próprio Miyakoto, né, ficaria cheio de dedos para retomar esse assunto, mas é nessa lógica cultural, sim. Com isso aqui, com esse assunto, né, nem um pouco leve, a gente termina o nosso encontro, então. Aí nós voltamos dia 28 de setembro para falar do romance do Bernardo Carvalho, 9 Noites, certo? Depois, dia 6 de outubro, para falar sobre redação, a redação do vestibular da Casper. Muito obrigado, boa semana para vocês, boa noite.